Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de Tecnologia de Produtos Agropecuários, hoje abordaremos sobre Tecnologia da Carne. Os itens abordados na nossa aula de hoje serão conceito, composição química e nutricional da carne, falaremos sobre a constituição da carne, como que funciona o processo de conversão de músculo em carne, explicaremos o que vem a ser uma carne DFD e uma carne PSE, falaremos sobre algumas características qualitativas da carne, como coloração e maciez, sobre o rigor mortis e quais são as tecnologias mais importantes aplicados em produtos cárneos. Como conceito, então, nós temos que a palavra carne, ou especificamente a carne, é de origem grega e hebraica e tem como significado corpo. Então definimos carne como um tecido muscular dos animais, a parte mole e comestível do corpo dos animais, incluindo neste conceito as vísceras, que são os órgãos internos do corpo que contêm espaços que podem servir seja para digestão, seja para respiração, armazenamento de excretas, de secreções, como por exemplo, fígado e pulmões. Então, fígado e pulmões também, apesar de nós comumente denominarmos de vísceras, dentro do conceito de carne nós incluímos pulmões, fígado como carne também, pelo fato de ser uma parte mole e comestível do corpo dos animais. Já o conceito da RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, de acordo com o Decreto 30.691, de 29 de março de 1952, com revisão em 1977, conceitua a carne como massas musculares e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não a massa óssea correspondente, que procede de animais abatidos sob inspeção sanitária. Então, pela RISPOA, para denominarmos o que nós comemos da parte animal como carne, tem que obrigatoriamente ser abatido sob inspeção sanitária. Então, ele tem que ter o selo de inspeção sanitária. Se não tiver esse selo, é considerado como produto ilegal, não podendo então incluí-la neste conceito. Com relação à composição química e nutricional, nós podemos verificar por este quadro que diferentes tipos de carnes têm diferentes composições químicas e nutricionais. Até mesmo dentro da mesma espécie, nós temos que a composição química e nutricional da carne dentro da mesma espécie tem quantidades diferentes de umidade. Por exemplo, carne bovina, uma carne bovina magra, o teor de umidade é diferente, bem como proteína, gordura e cinzas. Da mesma forma, entre espécies diferentes, nós também vamos ter constituições diferentes, podendo serem bem próximas, como por exemplo, uma carne suína de uma carne bovina, ou
relativamente distantes, como por exemplo, uma carne bovina cozida de uma carne ovina. Mas basicamente nós temos que as carnes, de uma maneira geral, têm 75% de umidade, 19% de proteínas, 2,5% de lipídios, 1,2% de carboidratos, 2,3% de substâncias não proteicas e alguns traços de vitaminas lipo e hidrossolúveis. Com relação à água da carne, nós temos que cerca de 70 a 75% então da carne é constituída de água. Quanto maior a quantidade de água, maior será a maciez dessa carne. Por isso que normalmente carne é um dos motivos, né? Que carne de animais jovens são mais macios do que carne de animais mais velhos. Não que seja somente devido a isso, certo? Mas carne de animais jovens tem uma proporção maior de água e, consequentemente, tem uma maciez maior. Normalmente, músculos com maior teor de gordura tem menor teor de água, o que também, né, dá uma maciez grande à carne. Então, carnes com teor de gordura alto, apesar de ter um menor teor de água, são carnes mais macias, principalmente se for uma gordura entremeada, que falaremos mais adiante sobre isso. Com relação às proteínas, cerca de 16 a 22% da massa muscular são proteínas. A proteína da carne é composta de 20 aminoácidos, sendo que 9 desses aminoácidos o nosso organismo não produz, que são os aminoácidos chamados de aminoácidos essenciais. Então é muito importante consumirmos carne, porque esses aminoácidos essenciais são adquiridos na alimentação e por meio do consumo de carne. Proteínas vegetais não suprem todos os aminoácidos essenciais. Então é de fundamental importância consumirmos carne. Seres humanos que são vegetarianos ou veganos têm que fazer uma suplementação muito profunda para que todos os aminoácidos sejam supridos. E o que são aminoácidos essenciais? São aqueles que o organismo não é capaz de sintetizar, mas que é de extrema importância para o funcionamento do organismo. Exemplo, a fenilalanina, a histidina, a isoleucina, dentre outros aí. Alguns alimentos vegetais, como por exemplo a ervilha, o feijão, algumas sementes, são boas fontes de proteínas, porém falta sempre um ou mais aminoácido essencial. Além disso, qual que é a importância da proteína oriunda da carne ou oriunda de animais? É que 95 a 100% são digeríveis. Já as vegetais, 65 apenas a 45 que são digeríveis. A lignina, por exemplo, que é presente nos vegetais, não são digeridas,
Por isso que ao consumirmos, por exemplo, um milho, eliminamos praticamente ele inteiro nas fezes, porque a lignina presente nos grãos de milho são pouco digeríveis, ao contrário das proteínas existentes na espécie animal. Com relação a lipídios, os lipídios existentes nas carnes têm grande variação. Então vai depender do tipo de alimentação do animal, do sexo feminino ou masculino, da raça que nós estamos abatendo, dos cortes de carne, se é uma picanha, se é um contrafilé, se é um músculo. Independente disso, os lipídios existentes nas carnes são importantíssimos devido ao fornecimento para nós seres humanos de ácidos graxos essenciais, colesterol e vitaminas lipossolúveis. Além disso, os lipídios são indispensáveis para as características organolépticas, sabor, textura, maciez, principalmente maciez. Também é importante para a proteção da carcaça. Então, a gente vai ver mais para frente que os lipídios, a gordura, protege a carcaça contra o ressecamento nas câmaras frias. No momento do abate, há necessidade tanto de nós termos lipídios, gordura ao redor da carcaça, né? Então, nós temos que ter uma camada de gordura ao redor da carcaça, pois é essa gordura que protege a carne, que ajuda na degradação do glicogênio por enzimas, fazendo com que a carne dentro das câmaras frias não fique dura e ressecada. E também é importante essa gordura dentro ou entremeada, que nós falamos, a carne, para que essa carne tenha uma maior maciez. Então, se compararmos um contrafilé marmorizado e um contrafilé tradicional, nós vamos ver que um contrafilé marmorizado tem uma capa de gordura protegendo essa peça e uma gordura entremeada que dá uma maior maciez, comparativamente a um contrafilé tradicional. Então, um dos motivos de se realizar o confinamento em gado de corte é para aumentar o acúmulo de gordura na carcaça, a fim de que futuramente, após o abate, essa carne fique protegida contra o ressecamento nas câmaras frias. Com relação às vitaminas, embora necessárias em pequenas quantidades na alimentação, as vitaminas são essenciais. Ou seja, já que o organismo não sintetiza as vitaminas, necessariamente elas devem ser obtidas através da alimentação. Por isso que é tão importante nós consumirmos carne, também um dos grandes motivos por consumirmos carnes, porque as carnes apresentam todas as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e os alimentos de origem animal são as únicas fontes, por exemplo, de vitamina A biologicamente ativa. Nós conseguimos consumir vitamina A, mas é a vitamina A
ela é convertida em vitamina A dentro do organismo. Os vegetais que são falados que tem grande quantidade de vitamina A, na verdade contém grande quantidade de carotenoides, como por exemplo o beta-caroteno existente na cenoura. Quando consumimos a cenoura, esse beta-caroteno é convertido em a vitamina A no intestino ou em outros tecidos. Além disso, as carnes apresentam grande quantidade de vitaminas do complexo B, que exercem funções indispensáveis ao crescimento e à manutenção do corpo. Tá? Então, é importante o consumo de carne pelo fato também de ser rica em vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis e vitaminas biologicamente ativas, como por exemplo a vitamina A. Com relação aos minerais, nós verificamos que a carne contém todos os minerais essenciais aos seres humanos, principalmente ferro, fósforo, potássio, sódio, magnésio e zinco. Algumas partes dos animais são ricas principalmente em ferro. O ferro existente na carne é de 40 a 60% altamente biodisponível e ou absorvível. Principalmente o que nós consideramos como vísceras, que é o fígado. Então o fígado é rico, é uma das carnes, das partes do animal que tem a maior quantidade de ferro. Falando então sobre a constituição química e nutricional, nós falaremos agora sobre a constituição da carne. Quando nós estudamos fisiologia animal, nós vimos que a carne, vocês podem ter estudado isso, é constituída basicamente de 6 tecidos, sendo eles o tecido muscular, o tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido epitelial, nervoso e ósseo. O conhecimento da estrutura, composição e função dos tecidos constituintes da carne serve para compreender as mudanças que ocorrem pós-morte e que estão todas associadas à transformação em carne. O tecido muscular, ele é responsável pelos movimentos do animal. O tecido conjuntivo é responsável por unir e sustentar os demais tecidos. O tecido conjuntivo adiposo é responsável aí pela proteção, é um tecido de gordura. O tecido epitelial é aquele que recobre a pele e a parte interna. O tecido nervoso é responsável pela reação aos estímulos e o tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto dos vertebrados. Apesar da gente falar, de nós falarmos que a carne é constituída basicamente por 6 tecidos, nós damos enfoque a 3 tecidos: o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido conjuntivo adiposo. Porque o tecido epitelial é descartado quando nós comercializamos a carne. Não que ele seja descartado, não seja comercializado,
mas para o comércio como carne, o tecido epitelial é descartado. O tecido nervoso, quando o animal, nós temos o abate do animal, nós não temos mais reação aos estímulos. Então, por isso que nós não consideramos o tecido nervoso. Da mesma forma, o tecido ósseo, para nós consumidores, é descartado, apesar do conceito da RISPOA incluir ou não tecido ósseo como definição de carne. Para nós consumidores, nós não incluímos osso como carne. Então, nós damos enfoque a 3 tipos de tecidos, e basicamente são esses 3 tipos de tecido que são importantes para nós entendermos todas as mudanças que ocorrem no processo de transformação pós-morte. Com relação a um dos tipos de tecidos constituintes da carne, que é o tecido muscular, o tecido muscular é constituído de epimísio, perimísio e endomísio. Por que é importante sabermos disso? Para sabermos como que ocorre, por exemplo, por que a carne tem carne mais firmes e carnes mais macias. Como que ocorre isto? Então, o epimísio é o tecido que envolve o músculo, o tecido mais externo. O perimísio é o tecido que envolve os feixes de fibras. E o endomísio é o tecido que envolve as fibras musculares individualmente. Nesta figura aqui, conseguimos compreender e verificar exatamente onde está cada um dos constituintes do tecido muscular. Então, o epimísio, é o tecido que envolve o músculo, é o mais externo. O perimísio é o tecido que envolve os feixes de fibras. Então, o músculo é constituído de feixes de fibras, vários conjuntos de feixes de fibra, e o tecido constituinte que envolve esses feixes de fibras é o perimísio. E o endomísio é o mais interno deles, é o tecido que envolve o conjunto, aliás, as fibras musculares individualmente. Então, cada pontinho vermelho deste é uma fibra muscular, e o que está externamente essas fibras musculares é o que nós denominamos de endomísio. Então, primeiramente, nós temos epimísio, que envolve o músculo, depois o perimísio, que envolve o feixe de fibras, então conjunto de fibras, e depois nós temos o endomísio, que envolve cada uma das fibras musculares. Nós temos que as unidades estruturais do tecido muscular são as fibras, e as unidades funcionais são os sarcômeros. Então, é importante nós sabermos que unidade estrutural são as fibras e as unidades funcionais são os sarcômeros. O que vem a ser esses sarcômeros? Nada mais é do que as distâncias entre as fibras de actina e miosina, que nós denominamos de linhas Z. Então, a distância entre duas linhas Z, ou seja, a distância entre actina e miosina,
é o que nós denominamos de sarcômeros. Quanto mais distante estão as linhas Z ou as fibras de actina e miosina, mais flácido ou mais mole estará essa carne. Um exemplo que nós temos é aqui. Quando nós esticamos o braço, nós temos que as fibras de actina e miosina estão mais distante, as linhas Z estão mais distante, o músculo está estirado e fica mais mole, mais flácido. Quando contraímos o braço, o músculo fica contraído, as fibras de actina e miosina estão mais próximas. Então, actina azul, miosina vermelha. Estão mais próximos, consequentemente, a carne está mais firme. Após o que nós levamos isso para carne que nós consumimos? Após o abate, não há mais bombeamento de cálcio e magnésio. Ao longo do tempo, há consumo de glicogênio, uma diminuição, ao longo do tempo vai ocorrendo uma diminuição entre as linhas Z, consequentemente, o músculo, ou o que nós denominamos de carne, vai se contraindo e a carne se torna cada vez mais firme. Então, quanto mais nós demoramos para colocar esta carne sob temperaturas baixas, mais vai ocorrendo a contração do músculo, as linhas Z vão diminuindo a distância e mais dura vai ficando esta carne. O segundo tipo de tecido que nós temos como constituinte da carne é o tecido conjuntivo. Pelo fato do tecido conjuntivo ser responsável por unir, ligar, nutrir e sustentar os outros tecidos, o tecido conjuntivo é rico em fibras de colágeno, que são fibras longas e finas. Em animais adultos, além da proporção de colágeno ser menor, também com a idade ocorre a formação de ligações cruzadas entre as fibras de colágeno, o que confere uma maior termoestabilidade. Ou seja, não se observa a transformação das fibras de colágeno em gelatina com o aquecimento, o que torna a carne menos macia. Então, pelo fato das fibras de colágeno serem responsáveis apesar das fibras de colágeno serem responsáveis por parte da firmeza de um corte de carne, quando nós submetemos essas fibras de colágeno a temperaturas elevadas, em animais jovens é mais fácil delas se dissolverem, ao contrário de animais mais velhos. Porque essas fibras de colágeno estão mais cruzadas em animais adultos do que em animais mais jovens, em animais mais velhos do que em animais mais jovens. Disso, o tecido conjuntivo é constituído de fibras elásticas ou elastina, que tem
uma pequena participação na constituição da carne. Apesar de ter uma pequena participação, é importantíssimo pelo fato de estar presente nos vasos sanguíneos e por apresentar também a termoestabilidade. Com a cocção, com a temperatura elevada, a elastina se entumece e se alonga, mas não se dissolve. Então, em animais mais velhos, as fibras, a elastina, né, é muito mais difícil de ser dissolvida do que em animais mais jovens. Então, por isso, a importância de estudarmos também tecido conjuntivo em carne, porque são eles os responsáveis também pela maciez da carne. E o tecido, o terceiro e último tecido que nós devemos estudar, que é o tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo pode ser externo, que nós denominamos de subcutâneo, intermolecular, ao redor do músculo, e intramuscular, que é a gordura entremeada às fibras musculares. Como falamos, a gordura externa, subcutânea, ajuda a proteger a carne contra as agressões do tratamento térmico sofrido dentro das câmaras frias. Por isso que é tão importante o acabamento ou a terminação dos animais. Então, uma carne com maior capa proteica, como nós podemos ver aqui, fica uma carne menos ressecada do que uma carne com baixa camada não é proteica, lipídica. A gordura intermolecular e intramuscular é a responsável pela maciez. Então, a gordura externa ou subcutânea, responsável pela proteção da carne no tratamento térmico. Já a gordura intermolecular e intramuscular é responsável pela maciez da carne. São as carnes marmorizadas, ou seja, com maior gordura intermolecular, como a gente está podendo ver aqui, número 9, 10, 11 e 12, e intramuscular, com maior quantidade de gordura intermolecular e intramuscular, então mais macias. Dessas três carnes aqui, se pudéssemos fazer um teste, nós verificaríamos que essa carne, essa terceira carne aqui, é a que terá menor ressecamento e que terá maior maciez, porque ela tem tanto uma camada de gordura subcutânea quanto uma gordura intermolecular e intramuscular. É por isso que devido a essa gordura intermolecular e intramuscular, que a carne da raça Yagyu é uma das carnes que hoje possuem o maior preço de mercado. Porque essa raça possui um grande marmoreio. Quanto maior o marmoreio da carne, mais macia e, consequentemente, maior o valor. Se pudermos verificar, se verificarmos aqui, nós vamos ver que o quilo
desse aguil é cerca de R$ 298. Então, falamos dos 3 tipos de tecidos que são mais relacionados ao que nós denominamos de carne. E o que vem a ser exatamente carne? Se carne são massas musculares e demais tecidos que as acompanham, por que ou qual que é o significado de músculo e de carne? Teoricamente, nós definimos músculo quando o animal está vivo. A partir do momento que esse animal sofre abate, nós cortamos ou não temos mais, o bombeamento de cálcio e magnésio, as fibras de actina e miosina vão ficando mais próximas, nós então não passamos mais a denominar isso de músculo, mas sim de carne. Então, carne nada mais é do que a conversão do músculo. Músculo é o animal vivo e carne é o músculo após sofrer abate. Tratamento térmico e ações aí enzimáticas. O que acontece de fato, então, após o abate do animal? Ou seja, quando passamos de músculo para carne. Nós sabemos que nós temos 2 vias de síntese de ATP. Uma delas é a aeróbica e a outra é a anaeróbica. Nas condições aeróbicas, a energia do tecido muscular é armazenada na forma de adenosina trifosfato, ATP, creatina, fosfato e glicogênio. Já nas condições anaeróbicas, ou seja, após a morte, o abate do animal, a morte do animal, há uma interrupção do fluxo sanguíneo. E com isso também é interrompido o aporte de nutrientes e a excreção de metabólitos. Com a interrupção, então, do aporte de oxigênio, a síntese de ATP se realiza exclusivamente por via anaeróbica. E em condições anaeróbicas, o ácido pirúvico é reduzido a ácido lático, ao invés de ser metabolizado a acetil-CoA, como nas condições aeróbicas, e entrar então na cadeia respiratória. A formação do ácido lático fornece energia para a reabilitação da creatina fosfato, permitindo a contração muscular. Sem a corrente sanguínea, o ácido lático não pode ser levado até o fígado para ser metabolizado e se acumula no tecido muscular. Se acumulando no tecido muscular, vai ocorrer o quê? A redução ou a queda do pH. Essa redução do pH é necessária para a conversão do músculo em carne. Então, o músculo
o animal vivo somente é considerado carne após o acúmulo do ácido lático a partir da redução do piruvato em ácido lático e, consequentemente, redução do pH. Com a redução do pH, com o acúmulo do ácido lático e a redução do pH, dentro de determinados limites, nós consideramos que o animal foi abatido e nós temos o que nós denominamos de carne. Por isso que uma das características que são avaliadas durante o processo de abate é o pH da carne. Então, no processo de conversão do músculo em carne, nós temos que as principais mudanças ocorridas é a redução das fontes de energia, ATP, ADP e fosfocreatina. Não tem mais bombeamento de cálcio e magnésio. Nós temos redução das reservas de glicogênio muscular, produção e acúmulo de ácido lático e uma diminuição do pH da carne. Essas são as principais mudanças que ocorrem no processo de conversão do músculo em carne. Se verificarmos por esta figura, vamos notar que uma carne normal tem uma redução de pH de cerca de 7 para em torno de 5,8 a 5,5 após 4 a 8 horas após a morte do animal. Se essa redução não for nesta faixa, nós tivermos uma redução de pH mais longa dentro de um determinado tempo, nós vamos ter uma carne que nós denominamos de DFD. Já se essa redução for muito drástica durante um tempo curto, nós vamos ter o que nós denominamos de uma carne PSE. O que vem a ser uma carne DFD? Do inglês, nós denominamos de carne DFD uma carne que é escura, firme e seca. Então, DFD é o termo do inglês Dark, Firm and Dry, que é uma carne, como nós já falamos, escura, firme e com grande capacidade de retenção de água. Por esta foto, por essas duas fotos, conseguimos distinguir somente pela coloração uma carne DFD, uma carne mais escura, de uma carne normal, uma carne com uma coloração mais clara. A carne DFD é causada, é ocasionada quando nós temos um animal, quando o animal tem um jejum pré-abate prolongado, porque ele gasta seu glicogênio antes do abate e acumula ácido lático antes do abate. Então, a reserva inicial de glicogênio é baixa. Como demora muito para ocorrer o abate, as fibras de actina e miosina vão se contraindo e não permitindo que saia água da carne. Por isso, ela vai ficar com maior capacidade de retenção de água. Por isso que falamos que carne DFD possui uma grande capacidade de retenção de água. Porque o animal tem um jejum pré-abate prolongado, gasta o glicogênio antes do abate
acumula ácido lático antes do abate, o abate demora a ocorrer, as fibras de actina e miosina vão se contraindo, não permitindo que a água saia da carne, e ela vai ficar com uma retenção de água muito grande. Há outras causas da carne DFD, é o estresse crônico antes do abate, exaustão física, e é muito mais frequente em machos do que em fêmeas. Já uma carne PSE é uma carne que nós falamos que é Pale-Soft End Exudative, ou seja, uma carne pálida, flácida e que possui baixa capacidade de retenção de água. Sem a corrente sanguínea, o ácido lático não pode ser levado até o fígado para ser metabolizada e se acumula no tecido muscular, provocando a queda do pH. O valor do pH após 24 horas do abate está em torno de 5,8 a 5,5. Quando o pH atinge esses valores, ocorre então a inibição enzimática e a glicólise anaeróbica é paralisada. A velocidade da queda do pH e a temperatura muscular são muito importantes. Se o valor do pH cair rapidamente logo após o abate, a carne pode se tornar pálida, flácida e com baixa capacidade de retenção de água, sendo então chamada de carne PSE. Essa anomalia, ou seja, carne PSE, é mais encontrada em carne de suínos do que em carne de bovinos. Então, quanto menor o pH, maior a possibilidade de ter uma carne PSE. As causas podem ser genética, reservas elevadas de glicogênio, sensibilidade especial por parte do indivíduo ou da própria fibra muscular e predisposição para este tipo de anomalia. Como que ocorre isso? O animal tem reservas elevadas de glicogênio, né? Quando ele tem reservas elevadas de glicogênio. Dessa forma, ele vai ter uma capacidade maior de transformar glicose em ácido lático. Mas não vai ter mais a corrente sanguínea para que o ácido lático seja metabolizado no fígado. Dessa forma, ele vai acumular ácido lático no músculo, o pH vai baixar. Devido à baixa do pH, vai ocorrer uma flacidez nas fibras de actina e miosina. Com isso, as fibras de actina e miosina vão perder a capacidade de contrair e vai haver uma livre passagem de íons pelas membranas e também uma livre passagem de água. As fibras não vão mais conseguir reter a água. Por isso que nós falamos que a carne PSE é uma carne exudativa e flácida. Nessa carne também as enzimas não são mais ativas, então a carne fica mais flácida e mais exudativa. Outra característica, né, além da maciez da carne, é com relação à coloração da carne. Um fator avaliado durante o abate é o pH.
Porque o pH, além de não fazer ou não permitir que a carne se torne PSE ou DFD, também faz com que a carne não fique com uma coloração extremamente escura ou muito clara. Quanto menor o pH da carne, mais clara será essa coloração. Por isso que o ideal após o abate é esperar que a carne fique com pH de 5,5, porque é uma carne com coloração ideal, nem tão escura e nem tão clara. As causas da coloração da carne. A coloração da carne, além de ser determinada pelo pH, é também determinada pelos pigmentos existentes e pelo estado do ferro presente na mioglobina. Os pigmentos existentes são hemoglobina, mioglobina e citocromos. Vários fatores podem afetar esses pigmentos, como por exemplo a idade dos animais, o exercício que esse animal fez, o tipo de músculo. Por exemplo, quanto mais velho o animal, maior a quantidade de mioglobina, mais escura será a carne. Pelo fato da coloração da carne ser determinada pela uma das determinações da coloração da carne ser pela tipo de animal, nós temos duas subdivisões, que são carnes vermelhas e carnes brancas. As carnes vermelhas são encontradas em bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos, coelhos, e as carnes brancas são as de aves e peixes. Além disso, a coloração da carne é determinada pela quantidade de pigmentos existentes e pelo estado do ferro. Quando nós temos uma carne embalada a vácuo, nós temos apenas a mioglobina agindo, que torna a carne com coloração vermelho púrpuro. Cerca de 20 minutos após a abertura desta carne embalada a vácuo, a cor adquire uma coloração vermelho púrpuro original, porque nós temos a ação de oxigênio juntamente com a mioglobina, formando a oximioglobina, tornando então a carne com coloração vermelho brilhante. Se deixarmos esta carne exposta por um longo tempo, vamos ver que essa carne passa de vermelho brilhante a uma coloração amarronzada, porque a oximioglobina que estava agindo na carne vai sofrer uma oxidação e se transformar em metamioglobina, tornando então a carne com uma coloração marrom, amarronzada. Não é somente estes pigmentos que agem, como eu disse, é o estado do ferro também, que tornam a carne com diferentes colorações. Então, uma carne, um corte fresco, vai ser vermelho púrpuro, porque tem ação do ferro 2+. Após a oxigenação, a mioglobina se junta ao oxigênio, formando a oximioglobina e continua tendo a ação do ferro 2+.
Mas se essa oximioglobina oxidar, ela se transforma em metamioglobina. E nós não temos mais a ação do Fe2+, nós temos a ação do ferro 3+. Por isso que a carne se torna com coloração amarronzada. Então aqui é um exemplo típico de colorações de carne devido a pigmentos diferentes. Então, carne desoxigenada, ou seja, a vácuo, é a mioglobina agindo. Nós temos uma carne com coloração avermelhada. Oxigênio agindo, nós temos o pigmento oximioglobina. É uma carne oxigenada. Nós temos uma carne com vermelho brilhante. E após a oxidação da oximioglobina, nós temos a formação da metamioglobina, que é a oximioglobina oxidada, e aí nós temos uma carne amarronzada. Além da coloração da carne, um fator qualitativo importante é a maciez, que nada mais é do que a manifestação dos elementos estruturais da carne, relacionados à aparência, mastigação e resistência à aplicação de uma determinada força. Fatores que interferem na maciez da carne é a quantidade e maturidade do colágeno. Então, quanto mais velho o animal abatido, menor a quantidade de colágeno e as fibras de colágeno estão mais entremeadas. Então, elas são mais difíceis de serem dissolvidas em temperatura elevada após a cocção. O diâmetro da fibra muscular também é outro fator que interfere na maciez da carne. Quanto mais velho o animal, maior a espessura das fibras musculares e torna a carne mais tenra. Outro fator é a estrutura física da célula. O comprimento do sarcômero. Então, quanto mais distante estão as linhas Z, maior a maciez da carne. Quanto mais próximos estão as linhas Z, menor o sarcômero, mais dura é a carne. Outro fator é a atividade das enzimas proteolíticas. Quanto maior a atividade das enzimas que dissolvem, as enzimas que dissolvem a proteína, que quebram a proteína, maior é a maciez da carne. O grau de marmoreio também é outro fator, porque quanto maior a quantidade de gordura entremeada, intramolecular, intramuscular e na carcaça, maior é a maciez da carne. Toda vez que nós falamos em maciez da carne, nós sempre nos lembramos de carne de primeira e carne de segunda. Entretanto, essas terminologias estão em desuso. Porque atualmente nós temos que tanto carne de segunda como carne de primeira possuem maciez e suculência. O que nós temos hoje é que animal bem cuidado tem uma carne de boa qualidade, é considerado uma carne de primeira. E animal mal cuidado é uma carne de má qualidade, o que nós denominamos de segunda.
Atualmente, a melhor classificação relacionado à maciez são carnes oriundas de cortes dianteiros e cortes traseiros. Por quê? Carnes oriundas de cortes dianteiro são carnes provenientes de músculos mais ricos em gordura e em proteínas do tecido conectivo. São responsáveis por maior esforço físico do animal, portanto, são carnes mais rígidas. Apesar de serem carnes provenientes de músculos mais ricos em gordura, né, que teoricamente seria mais macia, é a parte do animal que faz maior esforço físico, por isso que são carnes mais rígidas. Já as carnes oriundas de cortes traseiros são carnes provenientes de músculos menos ricos em gorduras e em proteínas do tecido conectivo. Entretanto, não são carnes localizadas em pontos em que o animal faz muito esforço físico. Portanto, são carnes mais macias. Por essa figura aqui, podemos verificar que toda a carne localizada na parte dianteira do animal, como por exemplo paleta, peito, acém, são carnes mais firmes. E aquelas localizadas na parte traseira do animal, como picanha, alcatra, coxão duro, mole, são carnes localizadas em regiões onde o animal não faz tanto esforço físico, portanto, são carnes mais macias. Quando falamos em carne, nós temos que conhecer este termo, que é um termo muito utilizado durante e após o abate do animal, que é rigor mortis. O rigor mortis do latim é um termo do latim que significa rigor, rigidez, e mortis é morte. Então, é a rigidez, o rigor cadavérico. É um sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando então o endurecimento dos músculos do cadáver, tornando então esses músculos impossibilitados de mexer ou manipular. O tempo do rigor mortis vai depender da temperatura e da umidade do corpo do animal. E, em média, começa de 4 a 8 horas e tem uma máxima aí de 12 a 18 horas, terminando então cerca de após 24 a 36 horas. E durante todo esse período, ele é dividido em 3 tempos. Tempo 1 até o tempo 2 é quando nós denominamos de desenvolvimento do rigor mortis, ou seja, é o processo de formação das ligações actina e miosina. O músculo é o período, né, que o músculo começa a perder a extensibilidade. Se nós passarmos muito, nós podemos deixar essas fibras de actina e miosina muito próximas e tornar a carne rígida. E começa a diminuição do tamanho do sarcômero. O tempo 2 é o que nós denominamos de exatamente o estabelecimento do rigor mortis. É quando não existe mais energia nas células para desfazer as ligações de actina e miosina. Então, se as fibras de actina e miosina ficaram distantes, elas vão permanecer distantes no tempo 2. Se elas ficaram próximas, elas vão permanecer próximas
e a carne vai ser mais dura. É quando nós temos a perda completa da extensibilidade do músculo e o sarcômero atingiu o seu menor tamanho possível, que pode ser um tamanho considerado bom, né, para que a carne ainda seja macia, ou pode ser um tamanho muito curto, a ponto da carne ter ficado muito dura. E o tempo de 2 a 3 é o que nós denominamos de resolução do rigor mortis. É quando as enzimas começam a agir e nós temos a hidrólise das proteínas celulares. Então, basicamente, a rigidez cadavérica é o que nós denominamos, o rigor mortis é o que nós denominamos de rigidez cadavérica. As fibras de actina e miosina se unem, formando o complexo actinomiosina. O músculo se torna rígido e perde a extensibilidade. No rigor mortis, ocorre a queda do pH durante todo o processo de rigor mortis, e é necessário então que se faça a refrigeração, porque a diminuição do pH é muito lenta e durante esse processo pode ocorrer o desenvolvimento de inúmeras bactérias. Nesse ponto, é importante compreender a influência da temperatura de resfriamento. Se a carcaça for resfriada muito rapidamente, o ponto de atingir valor abaixo de 10 graus Celsius, antes do pH ficar abaixo de 6, ou seja, antes da instalação do rigor mortis estar completa, ocorrendo então um maior encurtamento das fibras musculares, diminuindo então o sarcômero e provavelmente prejudicando a maciez e a capacidade de retenção mundial. Então nós temos que, no processo de rigor mortis, nas primeiras 4 horas pós-morte, a rigidez é ausente. Entre 4 a 8 horas é mínima, entre 8 horas a 12 horas é moderada, entre 12 a 18 horas é avançada, entre 18 a 24 horas é completa. Por isso que nós temos que submeter à refrigeração o produto rapidamente, a ponto de a gente não ter problemas com bactérias e não ter a avançada ou completa rigidez cadavérica. O rigor mortis vai depender do tratamento dado ao animal no antemorte, no processo de abate e também na temperatura de resfriamento. Além disso, é importante, para não termos uma rigidez cadavérica, que as carcaças fiquem sempre penduradas, a fim de que as fibras musculares fiquem as fibras de actina e miosina fiquem o mais distante possível. Então, o rigor mortis ocorre quando as fibras musculares esgotam sua energia e seus mecanismos de contração muscular entram em colapso, desencadeando então um movimento de contração e travamento dos filamentos proteicos. Por isso que as carcaças devem ficar penduradas, a fim de que a gente consiga ao máximo manter as fibras de actina e miosina distanciadas. Os filamentos proteicos não tenham tanta capacidade de contrair-se e se sobrepor em grandes quantidades. Então, logo após a morte do animal, os músculos permanecem relaxados
Consequentemente, a gente tem uma carne extremamente macia. Após um tempo, a gente tem que os músculos assumem uma condição chamada de rigor mortis, que é a rigidez da morte, rigidez cadavérica, e nós temos uma carne extremamente dura. O que vem a ser uma carne maturada? Uma carne maturada nada mais é do que uma carne submetida a temperatura baixa logo após o abate. Então é uma carne, quando nós falamos em weight age, é que é uma carne maturada, úmida. Ela foi embalada a vácuo logo após o abate, antes da rigidez cadavérica, e resfriada a uma temperatura de 1 a 2 graus por 8 a 12 dias. Nela, a gente tem a presença de enzimas no interior dos músculos que vão quebrando as proteínas e acentuando as características organolépticas, agregando então tanto preço quanto sabor. Nós temos também uma carne maturada a seco, que é dry aged, que é uma carne que logo após o abate, quando o pH está em torno de 5,8 a 5,5, é mantida em temperaturas baixas, porém com uma umidade em torno de 50 a 70%. Onde a ventilação é controlada e a carne vai perdendo líquido. Por fora vai criando uma casca dura a partir da proliferação microbiana, que não vai chegar a contaminar a carne, né, por causa do processo de refrigeração. Essa casca formada vai ser retirada após a maturação, quando realiza-se a limpeza da peça. Por dentro, as enzimas da carne vão quebrar as proteínas, proporcionando os aminoácidos, né? Quebrando a proteína em aminoácidos que vão ser responsáveis aí pelo umami. Umami é conhecido como quinto sentido ou como um excitador natural do paladar. O umami provoca uma sensação que vem entre o doce e o salgado. Esse é um aspecto de uma carne maturada a seco. Algumas tecnologias que podem ser aplicadas à carne são a salga, a cura, a defumação, o resfriamento e o congelamento. Os procedimentos mais típicos aplicados à carne para que a carne tenha uma durabilidade maior. A salga faz com que a carne tenha uma durabilidade maior porque vai reduzir a quantidade de água livre, o AW. Vai aumentar a pressão osmótica e, consequentemente, vai diminuir o desenvolvimento do organismo. A diferença da salga para a cura é que a salga só tem aplicação de sal. Já a cura, no processo de cura da carne, você aplica sal, açúcar e outros ingredientes. O sal é considerado um conservante e um flavorizante, que você aplica aí também o nitrato e nitrito, que dá uma melhor coloração e é considerado um conservante para a carne.
O açúcar é considerado um flavorizante e um substrato das bactérias. Além disso, você pode aplicar ascorbatos, que são estabilizantes, fosfato, que vai aumentar a retenção de umidade, e glucona delta-lactona, que são estabilizantes. Então, a diferença da salga para a cura é que na cura, além do sal, tem açúcar e vários outros ingredientes, como ascorbatos, fosfato e glucona delta-lactona. O objetivo da cura também é aumentar a vida útil da carne, preservar os produtos, desenvolver e fixar cor, sabor e aroma e melhorar o rendimento. Outra tecnologia aplicada à carne é a defumação, que é a submissão de produtos salgados, curados ou refrigerados à ação da fumaça e calor. Não é aconselhável o grande consumo de produtos defumados, porque a gente tem a formação de uma película impregnada de formaldeído, cetonas, fenóis, ácidos orgânicos, que são produtos que podem ser responsáveis, são produtos cancerígenos. Então, não são aconselháveis, não é aconselhável o consumo demasiado de produtos defumados. Outra tecnologia aplicada com grande frequência é o resfriamento. O resfriamento nada mais é do que uma redução da temperatura, podendo ser então um resfriamento rápido ou o resfriamento lento. O resfriamento muito rápido, a temperatura interna da carcaça atinge 11 graus no período de 10 a 11 horas, que é considerado o melhor tipo de resfriamento. Um resfriamento entretanto, um resfriamento que é ideal e que é mais utilizável é a temperatura de 10 graus durante 24 horas. Então, como nós sabemos, temos o congelamento rápido e o congelamento lento, onde o congelamento rápido tem a formação de inúmeras partículas de menores dimensão e o congelamento lento, partículas de gelo de maiores dimensões. É isso que tínhamos para falar sobre a aula de tecnologia da carne. Muito obrigada!